Existe um tipo de silêncio que não é apenas ausência de som. É um vazio que ocupa cada centímetro da casa, que pesa nos ombros, que transforma o ar em algo denso, difícil de respirar. Antônia Salzano conheceu esse silêncio. Ela estava sentada na sala, a mesma sala onde Carlo costumava estudar, onde ele sorria enquanto mexia no computador, onde ele dizia "Boa noite, mãe", antes de subir para o quarto. Mas agora só havia silêncio. O funeral tinha terminado há alguns dias. As pessoas tinham voltado para suas vidas. As flores tinham murchado. As mensagens de conforto tinham parado de chegar. E Antônia estava ali, sozinha, com uma pergunta que não saía da sua cabeça: como eu continuo? Ela não perdeu apenas o filho. Ela perdeu o sentido de continuar. Cada objeto da casa era uma memória. Cada cômodo, um fantasma do que costumava ser. A mochila dele ainda estava no canto da sala. Os tênis, perto da porta. Como se ele fosse voltar a qualquer momento. Mas ele não voltaria. E foi nesse momento, nesse vazio absoluto, que Antônia se lembrou de algo. Uma carta. Carlo tinha deixado uma carta. Ela estava guardada entre os objetos pessoais dele. Ninguém sabia exatamente o que estava escrito ali. Antônia não teve coragem de abrir nos primeiros dias. A dor era grande demais. O medo do que ela poderia encontrar ali dentro era maior ainda. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que Antônia ainda não sabia. Algo que mudaria não apenas a vida dela, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque aquela carta não era apenas palavras de despedida, era um chamado que começou no quarto de um garoto de 15 anos e que hoje ecoa em igrejas, em corações quebrados, em mães que perderam seus filhos, em pessoas que não sabem mais como continuar. Fique até o fim dessa história, porque a última parte, aquela que quase ninguém conta, é a que mais vai tocar você. Essa é a história de Antônia Salzano, a mãe de Carlo Acutis, e do dia em que uma carta mudou tudo. 12 de outubro de 2006, Hospital San Gerardo, na cidade de Monza, Itália. Antônia estava ao lado do leito. As máquinas faziam aquele som contínuo, frio, que só existe em hospitais. A mão dela segurava a mão do filho, uma mão que tinha ficado mais fina nos últimos dias, mais frágil. Carlo tinha apenas 15 anos, leucemia fulminante. Foi assim que os médicos chamaram. Algo que avançou rápido demais, algo que a medicina não conseguiu deter. Antônia olhava para o rosto dele. Mesmo ali, mesmo naquele momento, Carlo parecia em paz, como se já tivesse aceitado algo que ela ainda não conseguia processar. Ela queria gritar, queria implorar, queria fazer um acordo com Deus, com o universo, com qualquer força que pudesse mudar aquilo. Mas não havia mais nada a fazer. E então, o som das máquinas mudou. Os médicos entraram. As enfermeiras se movimentaram. Antônia foi gentilmente afastada. E naquele momento, algo dentro dela se partiu de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Carlo Acutis havia partido. O garoto que acordava cedo para ir à missa, que passava horas criando sites sobre milagres eucarísticos, que ajudava idosos, que brincava com crianças, que sorria mesmo quando a dor era insuportável. Ele tinha ido. Antônia não lembra exatamente como voltou para casa naquele dia. Não lembra do carro, da estrada, das ruas. Ela só lembra do silêncio. Quando abriu a porta de casa, tudo estava exatamente como eles tinham deixado. A xícara de café dele ainda estava na pia. O caderno de estudos, na mesa. A cama, ainda desarrumada, como se ele fosse voltar da escola a qualquer momento. Mas ele não voltaria. E foi ali, naquela casa vazia, que Antônia sentiu o peso total da perda. Ela se sentou no sofá e ficou ali. Por horas, sem chorar, sem falar,
apenas sentindo o vazio ocupar cada parte dela. Os dias seguintes foram um borrão. Velório, missa, enterro, pessoas dizendo coisas que ela não conseguia processar. Ele está em um lugar melhor. Deus tinha um plano. Ele era especial demais para este mundo. Palavras, apenas palavras, porque nenhuma delas trazia Carlo de volta. Nenhuma delas preenchia o vazio que ele deixou. E quando todos foram embora, quando a casa voltou ao silêncio, Antônia percebeu algo que a assustou profundamente. Ela não sabia como continuar vivendo. Ela achava que aquela seria a maior dor da sua vida, mas ainda havia algo que ela não estava preparada para enfrentar. Algo que estava escondido em uma carta, esperando para ser descoberto. Para entender o que aconteceu depois, você precisa conhecer quem Antônia era antes. Ela não era uma mulher de grandes gestos públicos. Não era alguém que chamava a atenção. Era uma mãe. Simples assim. Antônia Salzano nasceu em uma família italiana comum. Cresceu com os valores tradicionais. Estudou, trabalhou, conheceu Andrea Acutis, se casou. E então, Carlo nasceu. E tudo mudou. Ela conta que Carlo foi o presente que ela não sabia que estava pedindo. Um filho único, um menino tranquilo, curioso, cheio de vida. Mas ser mãe de Carlo também foi um desafio silencioso. Porque desde pequeno ele era diferente, não de um jeito óbvio, não de um jeito que as pessoas na rua notassem, mas diferente no olhar, na forma como ele via o mundo, na profundidade das perguntas que ele fazia. Com 3 anos, Carlo fez uma pergunta à mãe. Mãe, por que as pessoas não amam mais a Deus? Antônia ficou sem resposta. Com 7 anos, ele pediu para ir à missa todos os dias. Todos os dias. Ela tentou argumentar, mas ele insistiu. E então, ela começou a ir com ele. Não por devoção própria no começo, mas por amor ao filho. E talvez tenha sido ali que a fé dela começou a mudar. Mas Antônia tinha medo. Medo de que Carlo fosse frágil demais para o mundo. Medo de que ele se machucasse. Medo de perdê-lo. Ela era daquelas mães que checavam se ele estava respirando à noite, que ligavam da escola para saber se ele tinha comido, que ficavam acordadas até ele dormir. Apego, amor profundo, medo de perder. E talvez por isso, quando ela realmente perdeu, a dor foi tão devastadora, porque Antônia não era uma santa, não era uma mulher de fé inabalável, não era alguém preparada para aceitar a vontade de Deus com serenidade. Ela era apenas uma mãe, e mães não deveriam enterrar seus filhos. Nos dias após a partida de Carlo, Antônia oscilava entre raiva e vazio. Raiva de Deus, raiva do destino, raiva de si mesma por não ter conseguido salvá-lo. Ela rezava, mas as orações saíam com revolta. Por quê? Por que ele? Por que agora? Ninguém respondia. A casa estava cheia de fotografias de Carlo, sorrisos congelados no tempo. E cada foto era uma facada. Um lembrete do que ela nunca mais teria. Os amigos tentavam ajudar. Você precisa ser forte. Você precisa seguir em frente. Você ainda tem seu marido, sua vida. Mas Antônia não queria seguir em frente. Ela queria voltar no tempo, queria trocar de lugar com ele, queria acordar e descobrir que tudo tinha sido um pesadelo terrível. E talvez por isso, as palavras que Carlo deixou tenham sido tão difíceis de aceitar. Porque aceitar aquelas palavras significava aceitar que ele realmente tinha partido e que ela precisaria encontrar uma forma de continuar. Sozinha. Vamos falar de Carlo. Não do Carlo que o mundo conhece hoje, não do beato, não do jovem que está a caminho da santidade. Vamos falar do Carlo que só Antônia conhecia. O Carlo que acordava cedo, mas que demorava para sair da cama. O Carlo que esquecia a mochila e voltava correndo para pegar. O Carlo que adorava videogame, que ria de piadas bobas, que fazia cara feia quando a comida não era do jeito que ele gostava. Carlo era humano,
Mas havia algo nele que Antônia nunca conseguiu explicar completamente. Uma serenidade, uma paz que não parecia vir de um garoto de 15 anos. Quando ele tinha 7 anos e pediu para ir à missa todos os dias, Antônia achou que era uma fase, uma curiosidade infantil. Mas não era. Carlo ia todos os dias, mesmo quando estava cansado, mesmo quando os amigos chamavam para jogar bola. E ele não fazia isso com peso, não era uma obrigação. Era como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antônia se lembra de uma vez em que perguntou: Carlo, por que você gosta tanto de ir à missa? E ele respondeu simples: porque lá eu encontro Jesus, e Jesus é meu melhor amigo. Como você responde a isso? Dentro de casa, Carlo era carinhoso. Ele abraçava a mãe todos os dias, perguntava como tinha sido o dia dela, ajudava nas tarefas, não porque era obrigado, mas porque ele realmente se importava. Havia pequenos gestos que Antônia só percebeu depois que ele se foi. Carlo deixava bilhetes, pequenos papéis com mensagens. Te amo, mãe. Você é a melhor. Obrigado por tudo. Ela guardava esses bilhetes em uma caixa, e depois que ele partiu, ela os leu um por um e chorou. Chorou porque aqueles bilhetes eram tudo o que restava da voz dele. Mas o que mais marcou Antônia foi a forma como Carlo enfrentou a doença. Quando descobriram a leucemia, foi um choque, rápido, violento, sem aviso. Antônia entrou em desespero. Andréa, o pai, tentava manter a calma, mas Carlo aceitou. Ele não chorou, não gritou, não perguntou por que eu. Ele apenas olhou para a mãe e disse: Mãe, eu ofereço minha dor pelo Papa e pela Igreja. Antônia não entendeu na hora. Como um menino de 15 anos podia dizer algo assim? Mas Carlo estava em paz. Nos dias no hospital ele continuava sorrindo, conversava com as enfermeiras, fazia piadas com os médicos, como se estivesse preparado para algo que ninguém mais via. E talvez ele estivesse, porque havia algo que Carlo nunca dizia em voz alta. Algo que ele guardava só para si. Algo que só seria descoberto depois, quando Antônia encontrou a carta. 3 semanas depois do funeral. Antônia estava organizando o quarto de Carlo. Não porque ela quisesse, mas porque não conseguia mais entrar ali sem fazer nada. Cada objeto era uma memória, a coleção de DVDs sobre milagres, os livros de santos, o computador onde ele passava horas criando sites. Ela tocava nas coisas com cuidado, como se fossem frágeis, como se fossem sagradas. E então ela viu uma caixa pequena, de sapato, no alto do armário. Antônia pegou a caixa, abriu devagar. Dentro havia fotos, medalhas, desenhos antigos e um envelope branco, simples, com o nome dela escrito na frente, para minha mãe. Antônia sentiu o coração apertar. Ela segurou o envelope com as 2 mãos, sentou na cama de Carlo e ficou ali, apenas olhando. Ela tinha medo. Medo do que poderia estar escrito ali, medo de ler palavras de despedida, medo de que aquilo tornasse tudo mais real, porque enquanto a carta estava fechada, havia ainda um mistério, uma possibilidade. Mas abrir aquela carta significava enfrentar a última mensagem do filho. Ela colocou o envelope de volta na caixa, fechou o armário e saiu do quarto. Os dias passaram, 1 semana, 2 semanas. Antônia sabia que a carta estava ali, mas não conseguia abrir. Andréa, o marido, perguntou algumas vezes: Você vai ler? Ela respondia: Ainda não. O medo era maior que a curiosidade. O que Carlo poderia ter escrito? Seria uma despedida, um pedido, uma explicação? Ou seria algo que ela não estava preparada para ouvir? À noite, Antônia pensava na carta, imaginava o que estava escrito, criava versões na cabeça, mas nenhuma delas a preparava para o que realmente estava ali. Até que uma manhã, Antônia acordou diferente. Não foi uma decisão consciente. Foi algo que veio de dentro, uma necessidade. Ela entrou no quarto de Carlo,
Abriu o armário, pegou a caixa, pegou o envelope e desta vez não colocou de volta. Ela desceu as escadas, sentou-se na sala, o mesmo lugar onde Carlo costumava estudar. Segurou o envelope contra o peito por alguns minutos e então, com as mãos tremendo, ela abriu, tirou as folhas de dentro e começou a ler. Mas antes de chegar ao fim da primeira página, Antônia precisou parar, porque o que estava escrito ali não era o que ela esperava. Não era uma despedida comum, não era apenas palavras de amor, era algo muito maior. Quando Antônia finalmente abriu aquela carta, ela precisou parar a leitura no meio. Respire fundo, porque agora começa a parte mais forte dessa história. Vou te contar o que estava escrito naquela carta, não palavra por palavra, porque essas palavras pertencem a Antonia, mas vou te contar a essência, o que Carlo queria dizer. A carta começava assim: Mãe, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí com você. Antonia sentiu a primeira lágrima descer. Mas eu preciso que você saiba uma coisa, eu não tenho medo, eu nunca tive medo, porque eu sei para onde estou indo. Carlo escreveu sobre os últimos meses, sobre as dores que ele não demonstrava, sobre as noites em que ele rezava pelos pais para que eles tivessem força. Ele escreveu sobre a missa, sobre como cada vez que ele recebia a Eucaristia, ele sentia que estava encontrando Jesus de verdade e que isso era tudo o que ele precisava. Mãe, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você gostaria que eu ficasse, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Minha missão aqui terminou e agora a sua está começando. Antônia parou de ler, releu a frase. A sua está começando. O que isso significava? Carlo continuava. Você vai passar por momentos difíceis. Você vai questionar tudo. Você vai sentir raiva, tristeza, vazio. Mas, mãe, não desista, porque a dor que você está sentindo agora vai se transformar em algo maior. Ele escreveu sobre fé, não a fé fácil, não a fé dos dias bons, mas a fé que nasce no escuro, a fé que escolhe acreditar mesmo quando tudo dói. Mãe, eu sei que você sempre teve medo de me perder, mas a verdade é que você nunca vai me perder. Eu vou estar com você todos os dias, de um jeito que você ainda não entende, mas vai entender. E então, Carlo escreveu algo que mudou tudo. Mãe, Deus tem um plano para você, e esse plano é maior do que você imagina. Você não vai ser apenas minha mãe. Você vai ser mãe de muitos, de pessoas que vão precisar ouvir sua história, de pessoas que vão encontrar esperança através da sua dor. Antônia não conseguiu continuar lendo. Ela largou a carta no colo, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não tinha chorado desde o funeral, mas dessa vez não era só dor, era algo diferente. Era como se Carlo estivesse ali, falando com ela, acalmando ela. Ela pegou a carta novamente e leu até o fim. Carlo terminava com uma promessa. Mãe, eu vou cuidar de você lá de cima. Eu vou interceder por você. E um dia, quando chegar a sua hora, eu vou estar esperando. E vamos nos abraçar de novo. E tudo vai fazer sentido. E a última linha. Não chore por mim, mãe. Celebre, porque eu estou em casa. Antonia dobrou a carta com cuidado, colocou no envelope, segurou contra o peito e ficou ali, em silêncio, sentindo algo que ela não sentia há semanas: paz. Mas o que mais marcou Antonia não foi o que Carlo escreveu. Foi o que aconteceu logo depois. Depois de ler a carta, Antônia ficou sentada na sala por horas. Ela não se moveu, não comeu, não falou, apenas segurou a carta. E sentiu a dor, ainda tão viva, tão pesada, mas agora com algo mais, um fio de luz, pequeno, quase imperceptível, mas ali. Quando Andréa chegou em casa, encontrou a esposa em silêncio. Ele não perguntou nada, apenas sentou ao lado dela e esperou. Até que Antônia finalmente falou. Ele sabia.
André olhou para ela sem entender. Ele sabia que ia partir e ele estava em paz com isso. André pegou a carta, leu em silêncio e quando terminou, ele também chorou. Porque a carta não era apenas para Antônia, era para os dois. Era um presente, um consolo que só Carlo poderia dar. Naquela noite, Antônia subiu para o quarto, deitou-se na cama e pela primeira vez desde a partida de Carlo, ela dormiu. Não foi um sono tranquilo. Ainda havia dor, ainda havia lágrimas molhando o travesseiro, mas era diferente, porque agora ela tinha algo, as palavras dele, a promessa dele, a certeza de que ele não tinha partido em vão. E quando ela acordou na manhã seguinte, algo tinha mudado, não externamente. A casa ainda estava vazia, a dor ainda estava lá, mas algo dentro dela tinha se movido. Era como se uma porta tivesse se aberto, uma porta que ela nem sabia que existia. Antônia levantou, tomou café, abriu as janelas e pela primeira vez em semanas, ela não sentiu vontade de voltar para a cama e desaparecer. Ela foi até o quarto de Carlo, olhou para as coisas dele e ao invés de sentir apenas dor, ela sentiu gratidão. Gratidão por ter tido ele, mesmo que por pouco tempo, mesmo que de forma dolorosa. Ela olhou para a foto dele na parede e sussurrou: "Eu não sei como, mas eu vou tentar continuar." E então, ela fez algo que não fazia há semanas. Ela rezou, não com raiva, não com desespero, mas com entrega. "Deus, eu não entendo. Eu não sei por que você levou meu filho, mas ele me pediu para confiar, então eu vou tentar confiar." Foi uma oração curta, simples, mas verdadeira. E naquele momento Antônia sentiu algo que ela não esperava. Um consolo, silencioso, profundo. Como se alguém estivesse dizendo: "Você não está sozinha." Naquela noite, Antônia dormiu diferente e acordou diferente, porque a carta não tinha tirado a dor, mas tinha dado um rumo. E era isso o que ela precisava para continuar respirando. Mas essa transformação ainda não tinha terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Os dias seguintes foram estranhos. Antônia ainda chorava, ainda tinha momentos de raiva, ainda olhava para o quarto de Carlo e sentia o coração apertar. Mas havia uma diferença. Agora, quando ela chorava, ela também lembrava das palavras dele: "Não chore por mim, mãe. Celebre." E aos poucos, ela começou a tentar. Começou a rezar diferente. Antes, suas orações eram súplicas desesperadas. "Por favor, traz ele de volta. Por favor, faz isso não ser real." Mas agora, suas orações eram diferentes. "Carlo, me ajuda a entender. Carlo, me dá força. Carlo, intercede por mim." Ela começou a sentir a presença dele, não de forma mística, não de forma sobrenatural, mas de um jeito silencioso, como uma certeza interna. Quando ela abria a Bíblia, as palavras faziam mais sentido. Quando ela ia à missa, ela sentia algo que não sentia antes. Era como se Carlo estivesse cumprindo a promessa dele. "Eu vou cuidar de você lá de cima." Antônia começou a sair de casa novamente, devagar, com medo, mas saindo. Foi ao mercado, foi à igreja, foi caminhar no parque onde Carlo costumava brincar quando era pequeno, e cada passo era um ato de coragem. Porque continuar vivendo quando você perdeu o que mais amava é a coisa mais difícil do mundo. Mas ela estava tentando. Por ele, por ela, por Andréia. Uma tarde, Antônia estava organizando fotos antigas e encontrou uma foto de Carlo aos 7 anos, sorrindo, com os olhos brilhando, e pela primeira vez, ela sorriu de volta. Foi um sorriso triste, molhado de lágrimas, mas era um sorriso, e naquele momento ela percebeu algo importante. A dor não tinha desaparecido, mas estava começando a ganhar um propósito. Carlo tinha dito na carta: "Você vai ser mãe de muitos."
Antônia não entendia o que isso significava, mas começou a prestar atenção. Começou a notar como outras mães a procuravam. Mães que também tinham perdido filhos. Mães que estavam no mesmo vazio que ela estava. E quando elas conversavam, algo acontecia. Antônia compartilhava sua dor, mas também compartilhava a carta, as palavras de Carlo, a esperança que ela estava tentando segurar. E essas mães encontravam consolo. Era pequeno, era sutil, mas era real. E Antônia começou a entender. A dor dela não era só dela. A história dela não era só dela. A carta de Carlo não era só para ela. Era para todas as mães que um dia precisariam ouvir que a dor pode se transformar em propósito. A transformação de Antônia não foi rápida, não foi linear. Houve recaídas. Houve noites em que ela voltava ao desespero. Houve momentos em que ela queria desistir. Mas sempre que ela pensava em desistir, ela lembrava da carta. Minha missão terminou, a sua está começando. E ela respirava fundo e continuava. Mas essa transformação ainda não tinha terminado. Porque o que Antônia não sabia é que a história de Carlo estava prestes a se espalhar pelo mundo e ela seria a porta-voz dessa história. 2 anos depois da partida de Carlo, Antônia estava em uma pequena igreja em Milão. Ela tinha sido convidada para dar um testemunho. No começo, ela recusou. Eu não sou boa em falar em público, eu não sei o que dizer. Mas algo dentro dela insistiu. E ela aceitou. Quando Antônia subiu ao púlpito, ela estava nervosa, mãos tremendo, voz falhando. Mas quando ela começou a falar sobre Carlo, algo mudou. As palavras fluíram. Ela contou sobre o menino que acordava cedo para ir à missa, sobre a fé dele, sobre a doença, sobre a carta. E quando ela terminou, houve silêncio. E então, aplausos. Mas não eram aplausos comuns, eram aplausos molhados de lágrimas. Porque cada pessoa naquela igreja tinha sentido algo, esperança. Depois daquele dia, os convites começaram a chegar. Outras igrejas, outros eventos, outras cidades. As pessoas queriam ouvir sobre Carlo, queriam ouvir sobre a carta, queriam ouvir como Antônia tinha sobrevivido à maior dor da vida dela. E Antônia começou a entender o que Carlo tinha dito: você vai ser mãe de muitos. Ela não era mais apenas a mãe de Carlo, ela era a mãe espiritual de todos que ouviam sua história e encontravam força para continuar. Antônia começou a receber cartas, centenas delas, de mães que perderam filhos, de pais em desespero, de jovens que estavam pensando em desistir da vida e todas diziam a mesma coisa: sua história me salvou. Sua história me deu esperança. Sua história me fez acreditar de novo. Antônia lia cada carta, chorava com cada uma e respondia quando podia, porque ela entendia. Ela sabia o que era estar no fundo do poço, sabia o que era não ver saída. E se a dor dela podia servir para algo, se a história de Carlo podia salvar uma vida, apenas uma, então valia a pena. O processo de beatificação de Carlo começou. Antônia participou de tudo, deu depoimentos, compartilhou memórias, abriu a vida dela para o mundo. E em 2020, Carlo Acutis foi beatificado. O menino comum, o garoto dos videogames e da missa diária. Agora era beato, e Antônia estava lá, vendo o filho ser reconhecido pela igreja. Mas para ela, Carlos sempre foi santo. Desde o primeiro dia, a missão de Antônia cresceu. Ela viajou pelo mundo, Itália, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, contando a história de Carlo, compartilhando a carta, dando esperança, e em cada lugar ela via o mesmo: pessoas chorando, pessoas se reencontrando com a fé, pessoas decidindo continuar vivendo, porque a dor de Antônia tinha se tornado ponte entre o céu e a terra, ponte entre a dor e a esperança, ponte entre a perda e o propósito.
e ela entendeu que essa era a missão que Carlo tinha falado. Não era algo grandioso, não era algo fácil. Era simplesmente estar presente para quem precisava, compartilhar a dor e também a esperança. Se essa história está tocando você neste momento, se você está passando por uma dor que parece impossível de suportar, deixe um comentário, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Porque histórias assim precisam ser passadas adiante. Assim como Antônia fez, assim como Carlo pediu. Mas a história ainda não terminou. Porque a fé de Antônia ainda seria teste continuar 1150 de formas que ela não imaginava. Mesmo depois de anos, mesmo depois de tantos testemunhos, mesmo depois de ver vidas mudadas, Antônia ainda tinha dúvidas. Ela acordava algumas manhãs e pensava: e se eu estiver me enganando? E se isso tudo for apenas uma forma de lidar com a dor? Porque a fé não é algo estático. A fé não é algo que você conquista uma vez e pronto. A fé é uma escolha diária. E há dias em que escolher acreditar é mais difícil do que outros. Antônia teve momentos em que a dor voltava com força total. Momentos em que ela via um garoto da idade que Carlo teria e sentia a facada. Momentos em que ela pensava em tudo o que ele perdeu. Faculdade, casamento, filhos, e a revolta voltava. Porque ele não pôde ter uma vida completa? Mas sempre que essa dúvida surgia, ela voltava à carta, lia de novo, e de novo, e de novo. As palavras de Carlo eram a âncora dela. Minha missão terminou, a sua está começando. E ela lembrava: Carlo não foi roubado da vida. Ele cumpriu o propósito dele. Em 15 anos ele fez mais do que muitos fazem em 80. Ele tocou vidas, criou um legado, mostrou que santidade não é sobre tempo, é sobre intensidade. Antônia também teve momentos de graça, momentos em que ela sentia a presença de Carlo de forma tão clara que era impossível duvidar. Como aquela vez em que ela estava em uma igreja, rezando, pedindo um sinal. E um jovem se aproximou. Disse que tinha sido salvo do suicídio depois de conhecer a história de Carlo. Ou aquela outra vez em que uma mãe veio até ela, chorando, dizendo que tinha acabado de perder o filho, e que as palavras de Antônia foram a única coisa que a fizeram querer continuar vivendo. Esses momentos confirmavam tudo. Não tiravam a dor, mas confirmavam que a dor tinha sentido. Antônia aprendeu algo importante ao longo desses anos. Deus não tira a dor, mas Ele a transforma. Ele pega o que foi quebrado e faz disso algo novo, algo que pode curar outras pessoas. A fé de Antônia não é uma fé fácil, não é uma fé de respostas prontas. É uma fé de luta, de escolha diária, de continuar acreditando mesmo quando dói. E talvez seja por isso que ela consegue tocar tantas pessoas, porque ela não finge que é fácil. Ela não diz: apenas acredite e tudo vai ficar bem. Ela diz: vai doer, mas você não está sozinho e a dor pode se transformar em algo maior. E é aqui que a história de Antônia se conecta com a sua. A carta de Carlo não tirou a dor de Antônia. Vamos ser honestos sobre isso. Ela ainda sente falta dele. Todos os dias. Ela ainda chora. Ainda tem momentos de revolta. Mas a carta deu algo que a dor sozinha não poderia dar: sentido. Porque a pior coisa sobre a dor não é a dor em si. É quando a dor parece não ter propósito. É quando você sofre e parece que é em vão. A carta de Carlo deu propósito à dor de Antônia. Ela entendeu que a partida dele não foi um acidente cósmico, não foi crueldade divina, foi parte de um plano maior, um plano que ela ainda não entende completamente, mas que ela escolhe confiar. Hoje, Antônia Salzano é conhecida no mundo inteiro, não por mérito próprio, mas porque ela teve a coragem de transformar sua dor em testemunho. A carta de Carlo foi o ponto de virada. Foi o momento em que ela poderia ter escolhido desistir, mas escolheu continuar. E essa escolha
Mudou milhões de vidas, porque cada vez que Antonia conta sua história, alguém decide não desistir. Alguém decide acreditar mais um dia. Alguém decide que a dor pode ter sentido. O legado da carta não está apenas nas palavras, está em cada vida que foi tocada por ela. Está em cada mãe que encontrou força para continuar. Está em cada jovem que decidiu viver com mais propósito. Está em cada pessoa que olhou para sua própria dor e pensou: talvez isso também possa se transformar em algo. A carta de Carlo Acutis é um lembrete. Nossas palavras importam, nossos gestos importam, o que deixamos para trás importa. Carlo tinha 15 anos, mas ele sabia disso, e por isso ele escreveu. Não porque ele sabia que se tornaria um beato, mas porque ele amava a mãe e queria que ela soubesse que tudo ficaria bem, mesmo quando parecesse impossível. E hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo conhecem essa carta. Não o conteúdo exato, mas a essência. A promessa de que a dor pode se transformar, de que a perda pode gerar propósito, de que mesmo nas trevas mais profundas, há luz. Antes de terminarmos, eu quero te fazer uma pergunta. E se a sua dor também escondesse uma missão? E se o que você está passando agora também pudesse se transformar em algo maior? Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a dor vai desaparecer, mas estou te convidando a considerar. E se houver um propósito? E se a sua história também pudesse tocar vidas? Antônia Salzano era apenas uma mãe, uma mulher comum, com medos comuns, com uma fé comum. Mas ela fez uma escolha, a escolha de não deixar a dor ter a última palavra, a escolha de acreditar que Carlo não tinha partido em vão, a escolha de transformar o luto em missão. E você também pode fazer essa escolha. Não importa o que você perdeu, não importa o quanto dói, você pode escolher acreditar que há algo maior. Que a sua dor pode ser ponte para alguém, que a sua história pode ser esperança para quem está no escuro. A carta de Carlo termina com uma promessa. Um dia vamos nos abraçar de novo e tudo vai fazer sentido. E talvez essa seja a promessa que você também precisa ouvir hoje. Que a dor não é eterna, que o vazio não é o fim, que há algo esperando do outro lado. E enquanto você ainda está aqui, você pode escolher viver com propósito. Pode escolher transformar o que foi quebrado em algo que cura. Pode escolher ser, como Antonia, uma testemunha viva de que é possível continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Se essa história tocou você de alguma forma, se você acredita que ela pode ajudar alguém, curta este vídeo, se inscreva no canal. Não por mim, mas porque histórias assim precisam continuar sendo contadas, porque em algum lugar, alguém está no mesmo lugar que Antonia estava, segurando uma dor que parece impossível de carregar. E talvez, só talvez, essa história seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Às vezes Deus não tira o filho, mas entrega uma missão, e essa missão pode mudar o mundo. Obrigado por ter ficado até aqui. Que a história de Antônia e Carlo continue tocando corações e que você também encontre sentido na sua própria jornada. Até o próximo vídeo.